got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 31 de julho de 2022. Separei pra essa rodada, galera, 13 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos pra essa rodada, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, né, se você é novo aqui, já peço a sua ajuda, né, pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra você estar recebendo notificação de todo o vídeo, todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal e quem puder também, deixa seu like no vídeo que é importante demais. O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui no canal Bet Green e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas dentro do YouTube. Então, seu like é importante demais, é de graça, então dá essa moral aí que eu vou estar agradecido demais a todos vocês, tá? E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp. O meu número do WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações para vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que o grupo VIP ainda tem vaga disponível lá no WhatsApp. Depois que encher, eu não vou estar adicionando mais ninguém, tá, galera? Aí só vai sobrar o grupo lá no Telegram mesmo, tá? Então corre que ainda tem chance aí de você garantir a sua vaga no WhatsApp. E vamos ao que interessa, galera. Nessa rodada aqui eu separei 13 jogos para vocês, né? A gente vai ter Brasileirão, Série A, Série B. Vamos ter aqui a final da Supercopa da França, Campeonato da Suíça, Noruega, Suécia. A gente vai ter bastante mercado aqui e acredito que a gente vai ter uma porcentagem muito boa, né? O primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, sem perder tempo, né? É o primeiro jogo aqui, é o Campeonato da Finlândia, primeira divisão. O jogo entre Haka contra o Cups, essa ótima equipe do Cups. Jogo que acontece 9 horas da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que vai ter um equilíbrio muito grande, né? Até acredito aí no favoritismo do Cups pela campanha que vem apresentando até o momento, né? A gente vai ver na classificação aqui que o time é líder do campeonato, né? Com 36 pontos. Só que bem na cola aqui tem o HJK Helsinki, que é uma equipe de tradição do campeonato finlandês, né? Que tá com 36 pontos também, né? A única diferença é que o Cups tem 2 jogos a menos, né? Então, depois que fizer esse jogo contra o Haka, ainda vai ter um jogo a menos aqui do que o HJK. Então, o time precisa vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa, vai em busca dessa vitória. Vai pegar uma equipe boa, né? O Haka tá aqui em 5º lugar, também faz uma temporada muito boa. E no confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que o Cups tem favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Cups, 1 empate e 1 vitória do Haka, né? Então, vai ser um jogo aí bem equilibrado, mas se eu tivesse que apontar um favorito, eu colocaria aqui o Cups, né? Mesmo jogando fora de casa aí, acredito que tem chance de vencer. O mercado que a gente vai estar analisando aqui, galera, na minha opinião, que é o mais viável, é o mercado ambos marcam, né? Acredito que as duas equipes têm chance de marcar gols. E vamos ter também favoritismo aí, como eu falei, né? Do time do Cups, o time visitante aí para vencer. Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica ambos marcam. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais nesse confronto aí. No caso, as duas equipes marcarem gols, na verdade, né? E vamos ter também favoritismo aqui do Cups, então a gente pode se pegar a segunda opção aqui, fora vence com empate anula para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo, eu arriscaria aqui 2-1 pro time fora, 2-1 pro Cup. Agora vamos aqui pro próximo jogo, agora vamos ter um amistoso interclube, né, jogo aqui entre o Almere da Holanda, né, que é da 2ª divisão da Holanda, contra o time do Ajax, né, da 1ª divisão, jogo 9 horas da manhã. Nesse confronto aqui, o favoritismo total aí pro Ajax vencer, mesmo que entra com uma equipe aí reserva, acredito que tem favoritismo para vencer, e também vamos ter chance de assistir bastante gols, né, acredito numa partida aí com 3, 4 gols ou até mais. Então a gente vai ter 2 opções aqui nesse mercado, né, na minha opinião aí a mais viável é o mercado de gols, né, bem mais seguro, e a gente pode estar pegando a primeira opção aí, mais de 2,5 gols. Acredito que tem grande chance aí de saírem pelo menos 3 gols nessa partida. Segunda opção, a gente pode estar pegando aqui a Ajax para vencer esse jogo, né? Acredito que o Ajax tem favoritismo. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 fora, 3-2 para Ajax. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Suécia. Vamos ter aqui o jogo entre Elfsborg contra o Häcken, jogo 10 horas da manhã, né? Esse confronto aqui que vai ter um equilíbrio muito grande, né? O Häcken tá na 2ª posição do campeonato com 31 pontos, né? Vinha de uma sequência muito boa, mas aí perdeu na última rodada aí pro Djurgården, né? Que assumiu a liderança, né? Era um confronto direto e acabou que o Djurgården, mesmo jogando fora de casa, conseguiu uma vitória aí e assumiu a liderança do campeonato, né? Por sinal, o Djurgården também faz uma campanha excelente, né? E vamos ter aqui o Elfsborg, que faz uma campanha bem abaixo do esperado, né? Tá em 10º lugar aqui com 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas.
20 pontos até o momento, né? Nesse confronto aqui, acredito que é jogo bom para gols e também um mercado interessante é o ambos marcam, né? Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Favoritismo nesse jogo aqui, eu acredito até que o Haken, né, tem favoritismo para vencer. Mas como eu falei, acredito que o mercado de gols é muito mais seguro e muito mais viável. Até mesmo ambos marcam aqui tem muito mais chance aí de bater do que a gente apontar um favorito para esse jogo, né? Então a gente vai com duas opções. A primeira opção é o ambos marcam, né? Acredito que as duas equipes vão marcar gols nesse confronto. Segunda opção para esse jogo, acredito no mais de 2,5 gols. Acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo eu colocaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, campeonato da Noruega, primeira divisão, jogo entre Molde contra Strom God 7, jogo que acontece 10h30 da manhã. Nesse confronto aí, Molde grande favorito para vencer, né? O time está na liderança aqui do campeonato de forma isolada, né? O time tem 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 32 gols marcados, 15 gols sofridos e 36 pontos até o momento. O Strom God 7 está em sétimo lugar aqui, com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 21 gols marcados, 22 gols sofridos e 22 pontos até o momento, né? Nesse jogo aqui, galera, se a gente for puxar aqui o histórico, né, do confronto direto, a gente vê que o Molde tem favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias do Molde e 1 vitória aqui do Strom God 7, né? Então, o time do Molde jogando em casa, principalmente, né, tem a sua força, né? E se a gente for puxar os últimos 10 jogos aqui do Molde, a gente vai ver que são 8 vitórias e 2 empates, né? O time não perdeu aí nesses últimos 10 jogos, né? E com isso, acredito no favoritismo total aí pro Molde vencer e também numa partida com bastante gols, né? Acredito aí nos 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando a primeira opção aqui com a dica casa vence, pro Molde vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols. Acredito que é jogo ótimo aí para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa, 3-1 pro Molde. Agora vamos para mais um jogo aqui, agora vamos ter segunda divisão da Noruega, jogo entre Grorud contra o Oslo. A gente vai ter esse confronto que acontece aqui 10h30 da manhã, e nesse jogo aqui acredito que é ótimo para gols e até mesmo aí para a gente assistir o gol das duas equipes, né? A gente vai ver na classificação o Oslo, que é o time visitante, está numa posição melhor, né? Tem 28 gols marcados, 26 gols sofridos, né? Uma média muito boa, 25 pontos até o momento, né? E o time do Grorud que está na zona do rebaixamento, né? Vem de uma sequência horrível, né? 5 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos, não venceu ainda nesse campeonato, né? É a única equipe que não venceu, né? Até o último colocado já venceu, só o Grorud que não venceu, né? São 6 empates e 10 derrotas nesse início de campeonato, né? 18 gols marcados, 36 gols sofridos, né? Uma defesa bem frágil. E com isso aí acredito que o time do Grorud jogando em casa aí vai em busca de sua primeira vitória, né? E vai sair pro jogo, né? Então, consequentemente, a gente vai ter um jogo aberto com chance de bastante gols. Acredito que o Grorud jogando em casa aí tem chance de marcar, quem sabe, pelo menos um golzinho. E o Oslo, mesmo jogando fora de casa aí, tem um ataque muito efetivo, né? Também tem chance de marcar um ou 2 gols nesse jogo, né? Com isso a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes e também uma partida com 3 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 2,5 gols. Acredito que tem grande chance aí de sair de 3 gols ou mais. Segunda opção também que é muito boa, o ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo aqui eu colocaria 3-2 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Suíça, jogo entre Young Boys contra o Grasshopps, jogo que acontece 11h30 da manhã, né? Nesse confronto aqui, Young Boys jogando em casa aí, grande favorito para vencer esse jogo, né? Até o momento o time vem de 4 vitórias seguidas, né? Nesses últimos 5 jogos, teve um empatezinho aqui no amistoso, né? E se a gente for puxar os últimos 10 jogos aqui, a gente vai ver que a equipe não perdeu, né? São 6 vitórias e 4 empates. Enquanto o time do Grasshopps vem de 2 resultados aí favoráveis, né? 2 vitórias. Amistoso aqui venceu por 3-2 e no campeonato aí teve uma vitória contra o Lugano de 2-1, né? No confronto direto a gente vê que tem um equilíbrio, mas puxando um pouquinho assim o favoritismo pro Young Boys, né, que tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos e 3 empates, né. Nesse jogo aqui, pela campanha que o Young Boys vem apresentando, né, pelo futebol que vem mostrando atualmente, acredito que tem favoritismo total para vencer esse jogo, né. Então a gente vai ter grande chance aí de assistir o time da casa vencer e numa partida também com pelo menos 3 gols ou mais. Acredito que é jogo bom para gols também. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols, grande chance aí de sair em 3 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter aqui a grande final da Supercopa da França, né? Jogo entre Paris Saint-Germain, PSG, contra o time do Nantes. Jogo que acontece 3 horas da tarde, né? Nesse confronto aqui, acredito no favoritismo total aí do PSG para vencer, né, galera? É uma equipe que tem uma força, né? Especialmente jogando em casa. Eu acho que esse jogo vai ser numa localização neutra, né? Se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Estádio. Vai ser um estádio neutro, então aqui não tem essa coisa de casa ou fora, mas mesmo assim acredito que o PSG aí tem favoritismo
favoritismo total para vencer, né? Nos últimos amistosos que a equipe fez, venceu as 4 partidas, né? Venceu essa equipe aqui, que se eu não me engano é da 3ª divisão, né? O Hoenn. Venceu o Kawasaki do Japão, venceu o Urawa Reds também do Japão e o Gamba Osaka aqui também do Japão, né? Venceu 4 amistosos aqui que fez. Enquanto os amistosos aqui do Nantes teve 2 vitórias e 2 derrotas, né? No confronto direto, por incrível que pareça, né? O jogo mais recente foi em fevereiro, né? Foi no final, né? Da temporada aí do Campeonato Francês, o Nantes venceu por 3-1, né? Então, querendo ou não, surpreendeu, né? A gente vai ver que dos últimos 5 jogos aqui são 3 vitórias do Paris Saint-Germain e 2 vitórias do Nantes, né? Então, querendo ou não aí, tem um pouquinho assim de equilíbrio, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos. Mas pela equipe que o PSG tem, é favorito demais para vencer esse jogo aí e ser campeão dessa Supercopa da França, né? Para iniciar a temporada já com título. Acredito que é jogo bom para gols também, tá? Uma partida aí que a gente vai ter oportunidade de assistir 3 gols ou mais e favoritismo aí do PSG para vencer. Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 2,5 gols. Na minha opinião é muito mais seguro. E a segunda opção, a gente pode estar pegando vitória do PSG, né? PSG para vencer esse jogo. Placar para esse jogo, colocaria aqui 2-1 pro time do PSG. Vamos botar um placarzinho assim bem disputadozinho, né? Vamos botar 2-1 aí pro PSG. Agora vamos para mais um jogo aqui, vamos ter Campeonato Brasileiro Série A, né? Vamos ter 2 jogos aqui. O primeiro é Atlético Paranaense contra São Paulo, jogo 4 horas da tarde, né? Nesse jogo aí, Atlético Paranaense pode poupar alguns jogadores, sempre ficar ligado aí na escalação das equipes antes do jogo começar, tá, galera? Antes de fazer qualquer entrada esportiva aí, sempre procurar saber qual equipe que vai entrar em campo, para você não acabar sendo prejudicado, né? Porque tem muita gente que vai pela odds, né? A odds engana muito. Nunca fica aqui nessa coisa assim, tá pagando 1,50 aqui, então o time vai ganhar. Não faça isso que é doideira, tá? Esquece esse negócio de odd, faz análise do jogo aí, vê quem vai entrar dentro de campo aí, a equipe que vai entrar em campo, né? E depois você faz a sua análise e depois vê a odd, quanto que tá. Se tiver muito alta, você faz uma proteção, né? Vou vitória do Atlético Paranaense. Você vai e bota empate anula se a odd estiver muito alta, entendeu? Sempre faça isso que é bem interessante. Voltando aqui pro jogo, galera, a gente vai ter um confronto bem interessante, né? Atlético Paranaense e São Paulo, né? Como eu falei, Atlético Paranaense pode poupar alguns jogadores. Na classificação aqui a gente vai ver que o Atlético Paranaense tá bem, né? Tá em 5º lugar com 31 pontos. Enquanto o São Paulo está aqui em 10º lugar com 26 pontos, 24 empates seguidos no campeonato, né? Nesse confronto aqui, acredito que o melhor mercado que tem, né, o mais seguro, é o mercado de gols, galera. Acredito que é jogo bom aí, para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais, e também acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das 2 equipes, né? O São Paulo tem um ataque muito efetivo, o Atlético Paranaense jogando em casa é forte, mesmo que entra com os reserva, é uma equipe chata de enfrentar eles lá, e com isso a gente vai ter oportunidade aí de assistir uns 2 gols ou mais, e vamos ter também a oportunidade de assistir gol das 2 equipes. Né? Então a primeira opção que eu vou estar deixando para vocês, que é a mais segura, é o mais de 1,5 gols, né? Grande chance aí de bater esse mais de 1,5 gols. Segunda opção, a gente pode estar arriscando ambos marcam também, acredito aí que tem chance de bater gol das 2 equipes. Placar para esse jogo eu colocaria aí um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, jogo entre Internacional e Atlético Mineiro, jogo 4 horas da tarde. Nesse confronto aí, Internacional vai estar jogando em casa e acredito até que tem um pouquinho de favoritismo, tá, galera? O Internacional está aqui em 7º lugar com 30 pontos e o Atlético Mineiro está aqui em 4º lugar com 32 pontos, né? A gente vê que o Atlético Mineiro está à frente apenas por 2 pontos, né, de diferença, e se a gente for puxar aqui na classificação, o Internacional jogando em casa aí só perdeu uma partida até o momento, né? Então é uma equipe forte quando joga lá no Beira-Rio, né? São 4 vitórias, 4 empates e uma derrota, enquanto o time do Atlético Mineiro, jogando fora de casa, só perdeu uma também, né, que foi pro time do Fluminense por 5-3. Depois disso aí foram 3 vitórias, 5 empates e uma derrota apenas, né, essa derrota pro Fluminense. Tem 11 gols marcados e 10 gols sofridos fora de casa, e eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu particularmente aí acredito que o Internacional leva esse jogo. Tô com o pressentimento aí que o Internacional vai vencer esse jogo em casa, ou talvez um empate, né. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica de segurança, que é a dica casa ou empate, dupla hipótese, tá? Casa ou empate. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí o mais de 1,5 gols. Acredito que é jogo bom também para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o Internacional, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, agora a Série B, jogo entre Vasco contra o time da Chapecoense, jogo 4 horas da tarde. A gente vai ter um confronto aí que o Vasco é grande favorito para vencer esse jogo, né, galera? Acredito que o Vasco aí tem favoritismo total para vencer. É um time que está na vice-liderança do campeonato até o momento, né? A gente vai ver que o time está com 38 pontos, enquanto o time da Chapecoense está aqui embaixo, em 14º lugar, né? Só que a Chapecoense tem a melhor campanha jogando fora de casa, por incrível que pareça, né? A equipe tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas jogando fora de casa, mas em compensação, jogando em
casa tem a pior campanha, né? Venceu apenas uma jogando em casa nesse campeonato, né? E o Vasco, por sua vez, jogando em casa ainda não perdeu, né? São 7 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 15 gols marcados, 2 gols sofridos. E a Chapecoense jogando fora de casa aí tem 10 gols marcados, 7 gols sofridos. E nesse confronto, galera, acredito aí que o Vasco vai vencer e também vamos ter oportunidade aí de assistir uma partida com pelo menos 2 gols ou mais. Acredito que o Vasco aí tem chance de marcar 2 gols e o time da Chapecoense talvez marque um golzinho de honra, né? Então com isso a gente pode ir com a primeira opção, com a dica casa vence, pro Vasco vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1,5 gols. Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria, vamos botar 2-0 pro Vasco, né? Vasco jogando em casa tem a defesa bem sólida, então vamos botar 2-0 pro Vasco. Agora vamos para mais um jogo do Brasileirão, Série A, jogo entre América Mineiro e Avaí, jogo 6 horas da tarde. Nesse jogo aí, a América Mineiro vai estar jogando em casa, né? E acredito que tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Até o momento a equipe não faz a campanha tão boa, assim como o Avaí também, né? O Avaí, as duas equipes estão bem parecidas, né? 21 pontos para cada uma. O América Mineiro, por sua vez, tem o saldo de gol um pouco melhor, e com isso aí tá à frente, né? Do Avaí. E as duas equipes estão aqui, né? Na beira aqui do Z4, né? Da zona do rebaixamento. Então, mais do que nunca vai ser um jogo decisivo para as duas equipes, né? Quem vencer dá uma respirada e quem perder pode entrar na zona do rebaixamento aí, dependendo dos outros resultados, né? Então, com isso, vai ser um jogo bem equilibrado. Acredito que vai ser um jogo aí bem estudado pelas duas equipes. A gente vai ver aqui que o time do América Mineiro jogando em casa aí é uma equipe chata, né? 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E o Avaí jogando fora de casa nesse campeonato venceu apenas uma, empatou uma e perdeu 7, né? Não tem a campanha nada legal jogando aí fora do seu território. E com isso aí o América Mineiro se torna favorito demais para vencer. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica de segurança, que é a dica casa vence com empate anula. Grande chance aí da gente assistir uma vitória do Atlético, do América Mineiro, ou talvez um empatezinho, né? Então a gente vai com casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo para poucos gols. Então a gente pode estar pegando aí o menos de 2,5 gols como segunda opção. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 para o time do América Mineiro. 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, Série A, jogo entre Red Bull Bragantino contra o Juventude, jogo 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Bragantino, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer, né? O time está em 8º lugar no campeonato aí com 27 pontos, jogando em casa a equipe é bem forte, né? A gente vai ver aqui que são 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, vem de 2 vitórias seguidas aí jogando em casa, né? Venceu 4-0 o Avaí e venceu o Fortaleza por 2-1, enquanto o time do Juventude está aqui em penúltimo lugar, né? Com 16 pontos até o momento. Né? É uma equipe que jogando fora de casa não costuma ter bons jogos. A gente vai ver aqui que tem apenas uma vitória, 4 empates e 4 derrotas, 18 gols sofridos e 8 gols marcados apenas, né? Enquanto o Bragantino jogando em casa aí tem 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter possibilidade aí de assistir uma vitória tranquila do time do Bragantino e também vamos ter oportunidade aí de assistir bastante gols. Acredito numa partida com 2, 3 gols ou até mais. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, para o Bragantino vencer. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1,5 gols. Quem quiser arriscar um pouquinho mais, pode até pegar o mais de 2,5 gols, que também é interessante, tá? Mas a princípio a gente vai com mais de 1,5 gols aí, que é bem mais seguro. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 para o Bragantino, 3-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, o Campeonato da Argentina, jogo entre River Plate contra o Sarmiento Junín, jogo que acontece 8h30 da noite. Nesse confronto aí, favoritismo total para o River vencer, né? O River aí que dos últimos jogos aí demonstrou uma melhora bem significativa, né? Se a gente for puxar os jogos aqui, o time estava oscilando bastante, né? Venceu 2, perdeu 2, empatou e depois perdeu de novo. Aí agora já está numa sequência um pouco melhor, né? Venceu 1, empatou 1 e venceu 2 seguidos aqui, né? Venceu o Gimnasia La Plata e venceu o Aldosivi fora de casa por 3-0, né? Então nisso aqui acredito que o time vai entrar motivado aí em busca de poder subir na tabela, né? Já se passaram aí 10 rodadas e o time está em 10º lugar, então vencendo esse jogo aí ele já começa aqui a se aproximar dos 4 primeiros aqui, por exemplo, né? Porque o time vai a 18 pontos, então pode subir aqui umas 4, 5 posições dependendo dos outros resultados e o time vai em busca dessa vitória, né? Especialmente jogando em casa. Se a gente for ver aqui também na classificação, o time do Sarmiento Junín está aqui em 21º lugar com 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 11 pontos até o momento, vem de 2 derrotas seguidas, né? Então isso aqui acaba prejudicando. Então a gente vai ter uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas com um time muito mais forte, né? Com um elenco superior
contra uma equipe que vem de 2 derrotas seguidas, né? Então com isso aqui, favoritismo total aí pro River Plate vencer esse jogo, e também acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um gol no primeiro tempo. Então a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira, que na minha opinião é a mais segura, mais viável, é a vitória do River Plate, né? Então a gente vai com a primeira dica aí, casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de meio gol no primeiro tempo, grande chance aí de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-0 casa, 3-0 pro River Plate. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam aproveitar bastante, né? Que seja um domingo aí abençoado para vocês, para toda a sua família, e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo também, tá, galera? Agora eu vou estar deixando para vocês aí os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, e o primeiro bilhete é esse daqui, ó.